No final do século XVIII, novas tecnologias como a máquina a vapor, a máquina de tear elétrica, completamente mecanizaram a produção de bens. Com isso, as fábricas se tornaram um novo grande centro de trabalho, reduzindo a necessidade da vida no campo, o que trouxe a um grande aumento da população urbana. Com o aumento da produção de bens em uma escala nunca vista antes, a população urbana cresceu em níveis exorbitantes, nunca visto antes, criando assim mais oportunidades nas cidades, que se reafirmaram como grandes centros de comércio, cultura e civilização. Na virada do século XIX, a nossa civilização vivenciou um progresso tecnológico tão rápido e expansivo que a estrutura da sociedade foi completamente redefinida. A invenção do trem, do telégrafo, dos barcos a vapor, depois de redes elétricas e telefônicas, todas essas novas invenções conectaram e expandiram a humanidade de maneira nunca vista antes. Com essa velocidade expansiva de novas tecnologias, o século XIX ficou conhecido como o século da industrialização e do progresso. Com tanta demanda por novas tecnologias, o século XIX deu à luz a uma nova figura, a figura do inventor empreendedor, como Thomas Edison, que foi um pioneiro brilhante, essencial para o desenvolvimento do cinema como conhecemos hoje. Mas vamos chegar nele mais pra frente. Antes mesmo do famoso Thomas Edison, outros gênios começaram a colocar em prática suas invenções. Em 1802, o químico britânico Thomas Wedgwood teve uma ideia de colocar nitrato de prata em volta de silhuetas desenhadas em papel. Ao serem expostas à luz do sol, as silhuetas revelavam imagens coloridas, por causa da reação química do nitrato de prata, criando assim as primeiras fotografias. Mas infelizmente, o experimento de Wedgwood não durou muito tempo. As imagens permaneciam por pouco tempo no papel, antes que o nitrato de prata evaporasse da folha. Seguindo os mesmos passos de Thomas Wedgwood, o inventor francês Joseph Nicéphore Niepce teve uma outra ideia brilhante. Percebendo que o nitrato de prata não duraria muito tempo, Nicéphore Niepce escolheu um produto químico mais rígido e resistente, usado na construção de asfaltos, o betume. Ao ser exposto à luz, o betume não evapora, ele endurece, assim possibilitando que a imagem refletida pela luz permaneça no objeto refletido. Em 1826, na sua casa de campo na cidade francesa de La Grasse, Joseph Nicéphore Niepce fez o seu primeiro experimento em um prato metálico, onde ele refletiu a imagem de sua janela. Quando a luz do sol atravessou a sua janela e iluminou o prato com betume, voilá! A primeira fotografia foi registrada permanentemente e até hoje podemos vê-la. Encantado com a sua grande invenção, Joseph Nicéphore Niepce nomeou a sua obra de A Vista da Janela em La Grasse. Embora não podemos ver todos os detalhes da imagem, essa imagem foi a primeira imagem do passado a ser fotografada e que temos registro. Essa imagem é a grande mãe que deu à luz a todas as outras fotos que hoje temos acesso e podemos tirar, guardar e compartilhar. De fotos de família, fotos de viagem, paisagens, selfies e postagens no Instagram, tudo começou com a vista na janela em La Grasse. Por ter conseguido tirar a primeira fotografia permanente, Joseph Nicéphore Niepce é considerado o pai da fotografia e o seu legado ecoa até hoje. Entre 1839 e 1841, o inventor britânico Henry Fox Talbot conseguiu expor as primeiras imagens em papel de maneira permanente, através do uso do iodo de potássio e cloreto de sódio. Em 1839, o matemático e astrônomo britânico John Herschel, percebendo o potencial e a beleza desses avanços tecnológicos, inventou o termo fotografia, que do grego significa registro da luz. E é exatamente porque estamos aqui na Lux Media, para registrarmos, para expressarmos, para sermos a luz. No ano de 1839, um outro inventor francês, Louis Daguerre, popularizou a fotografia como uma grande invenção. O daguerreotipo foi o primeiro dispositivo capaz de refletir e registrar uma imagem com todos os detalhes, sendo considerado a primeira câmera fotográfica da história. A imagem era refletida em um espelho, projetado em placas de cobre ou prata, cobertos por diversos produtos químicos. Possibilitando o registro permanente de todos os detalhes de uma imagem, Louis Daguerre foi o primeiro fotógrafo a tirar fotos de pessoas. Entre tantas personalidades famosas, 7 presidentes americanos tiveram suas imagens tiradas pelo daguerreotipo, incluindo Andrew Jackson e Abraham Lincoln. Com mais facilidade em registrar imagens, a fotografia acabou se tornando no novo meio de registrar a realidade, que a partir dos meados do século XIX se tornou mais popular que a pintura, por ser um processo mais rápido e mais barato. Seguindo os passos de Louis Daguerre e dando um salto adiante, o químico e fotógrafo britânico Frederick Scott Archer criou um novo processo fotográfico no ano de 1851,
Archer percebeu que as fotos produzidas pelo daguerreotipo não podiam ser replicadas em larga escala, além de usarem produtos químicos tóxicos como o biombo e o mercúrio. Através do uso de colódio, que é uma solução química de nitrocelulose, álcool e éter, Archer conseguiu criar fotografias de papel em larga escala. Como fotos de papel são muito mais leves e portáteis do que retratos retirados em metal, o daguerreotipo foi completamente substituído pela nova câmera de Frederick Scott Archer. Ao contrário das imagens refletidas em prata ou cobre, fotos de papel são muito mais fáceis de serem replicadas, armazenadas e transportadas. Dando um passo ainda mais adiante de Louis Daguerre e Frederick Scott Archer, o empreendedor americano George Eastman criou um processo muito mais rápido e eficaz de tirar fotos. Foi aí que, em 1888, Eastman conseguiu desenvolver uma câmera que tirasse fotos de papel celuloide através de rolos de filme, acelerando o processo fotográfico. Enquanto a câmera de Frederick Scott Archer demorava entre 5 e 60 segundos para tirar uma única foto, a câmera de George Eastman conseguia tirar uma foto em meio segundo, podendo tirar 100 fotos em sequência. Essa primeira câmera, que tirava fotos com tanta rapidez, era a Kodak One, da icônica fabricante de câmeras presente no mercado até hoje, a Eastman Kodak Company, conhecida aqui no Brasil simplesmente como a Kodak. Mesmo com tantos novos avanços, revelações e respostas, ainda havia mais uma pergunta a ser respondida em meio a todo o progresso industrial do século XIX. Como as imagens registradas poderiam se mover?